Olá, saudações, meus irmãos, meus amigos. Graça e paz da parte do nosso bom Deus e de Cristo Jesus esteja com todos vocês, hoje, sempre e para sempre. Deus é bom todos os dias e todos os dias Deus é bom. Eu sou o Tanda Antônio e estamos de volta com mais um capítulo, o capítulo final deste grande tema, Mulheres da Bíblia, o que podemos aprender com elas. E no vídeo de hoje nós iremos aprender a não provocar contendas nem maldizer. Mas antes de darmos início ao tema de hoje, quero convidá-lo a se inscrever no meu canal, a partilhar esta mensagem com os seus amigos e familiares e, muito importante, ative o sino das notificações de maneira que o YouTube possa sempre informá-lo de quando publicarmos novos vídeos aqui no canal. Amados irmãos, agora sim, vamos ler a palavra de Deus no livro de Jó, capítulo 2, o verso 9 ao verso 10, para darmos início a este grande tema. Aprenda a não provocar contendas nem maldizer. Vamos ler a palavra de Deus, que diz assim, o versículos 9 e o versículo 10 do segundo capítulo do livro de Jó. E a mulher dele disse: Você ainda continua sendo bom? Amaldiçoe a Deus e morra. Jó respondeu: Você está dizendo uma bobagem. Se recebemos de Deus as coisas boas, por que não vamos aceitar também as desgraças? Assim, apesar de tudo, Jó não pecou, nem disse uma só palavra contra Deus. Nem disse uma só palavra contra Deus. Meus irmãos, aqui a história de Jó, ele fala-nos da sua paciência e fidelidade para com Deus. Em meio a grande dificuldade, em meio a grande sofrimento e perdas. Mas o nosso foco aqui hoje é na sua mulher. Mas a Bíblia, amados irmãos, ela fala muito pouco a respeito da mulher de Jó. Mas com base aquilo que acabamos de ler, com base a sua atitude, nós conseguimos perceber um pouco do seu caráter em relação àquilo que lemos e aquilo que ele disse no marido. Aquilo que ele disse ao seu marido. Isso por quê? Porque para ela, melhor dizer, não fazia sentido, não fazia sentido o Jó permanecer íntegro e fiel a Deus. Depois de todo o sofrimento, dor e perda dos bens, perda dos filhos, perdas da riqueza e de tudo quanto o Jó estava a passar. Na cabeça dela, isso não fazia sentido o Jó continuar a ser íntegro e fiel a Deus. Em vez dela pensar em se apegar a Deus com confiança, porque continuava a sustentar as suas vidas, porque Deus continuava a lhes cuidar, mas ela aconselhou o marido a amaldiçoar a Deus e morrer. Este foi o conselho que ela deu ao seu marido. Amaldiçoa o seu Deus e morra. Meus irmãos, culpar a Deus
pelas circunstâncias ruins, foi a escolha que esta mulher tomou. Culpar a Deus pelas ocasiões, pelas circunstâncias, foi a escolha infeliz que a mulher de Jó escolheu. Que a mulher de Jó escolheu. Eu pergunto, e você? Também culpas a Deus pelas circunstâncias ruins que acontecem na sua vida? Também culpas a Deus pelos momentos maus? Meus irmãos, vamos ler a passagem que se encontra em 1 Tessalonicenses, capítulo 5 e o versículo 18. Vamos ler 1 Tessalonicenses, Primeira Tessalonicenses 5, 18. Diz assim a palavra de Deus: E sejam agradecidos a Deus em todas as ocasiões. Isso é o que Deus quer de vocês por estarem unidos com Cristo Jesus. Palavra do Senhor. E sejam agradecidos a Deus em todas as ocasiões. Em tudo, dai graças a Deus. Em tudo, dai graças a Deus. Meu irmão, meu amigo, você que está me escutar agora, não murmure. Louve ao Senhor. Esta é a lição. Não murmure, louve ao Senhor. Do mau exemplo que a mulher de Jó nos apresenta aqui nesta história, a lição positiva a se retirar dessa história é: não murmure, louve ao Senhor. Pois o sofrimento não lhe deve dar razões, não lhe deve dar motivos para amaldiçoar, para praguejar ou estar indignado contra Deus. O sofrimento não pode ser razão para amaldiçoar, não pode ser razão para estar indignado contra Deus. Pois, em meio a uma crise, em meio à dor, em meio a sofrimentos, perdas, angústias, preocupações, entregue a Deus sacrifícios de louvor e não murmuração. E não murmuração. Meus irmãos, vamos começar a nossa lição, vamos continuar a nossa lição e vamos ler, para a próxima lição, vamos ler as passagens que se encontram em 1 de Reis, no capítulo 18, o versículo 4, 1 de Reis, no capítulo 18, o versículo 19, vamos ler em 1 de Reis, no capítulo 21, dos versículos 5 ao versículo 16, novamente no capítulo 21, o versículo 25. Depois vamos avançar para a 2 de Reis, no capítulo 9, dos versos 33 ao verso 35. Nós vamos ler essas passagens todas consecutivamente para aprendermos a nossa segunda lição de hoje, de não provocar contendas nem mal dizer. Muito bem, vamos dar início então às nossas leituras. Rapidamente, vamos começar com 1 de Reis, no capítulo 18 e o verso 4.
Rapidamente, ela diz assim: E quando Jezabel estava matando os profetas do Senhor, Obadias escondeu 100 profetas em 2 grupos de 50, em cavernas, e providenciou comida e água para eles. Vamos ler o verso 19. Vamos ler o verso 19. Diz assim: Portanto, ordene agora a todo o povo de Israel que vá encontrar-se comigo no Monte Carmelo. Mande também os 450 profetas do Deus Baal e os 400 profetas do poste ídolo, que são sustentados pela rainha Jezabel. Vamos ler o capítulo 21 e nos versos 5 a 16. Diz assim a palavra do Senhor. Então a sua esposa Jezabel foi falar com ele e perguntou: Por que você está assim aborrecido? Por que não quer comer? Ele respondeu: É por causa do que Nabote me falou. Eu lhe disse que queria comprar a sua plantação de uvas, ou então, se ele preferisse, eu lhe daria outra em troca. Mas Nabote me disse que não me daria a sua plantação. Então Jezabel disse a Acabe, o seu marido: Afinal de contas, você é o rei ou não é? Levante-se, anime-se e coma. Eu darei a você a plantação de uvas de Nabote, o homem de Jezreel. Então ela escreveu algumas cartas em nome de Acabe e carimbou-as com o anel sinete dele e as mandou para as autoridades e para os líderes de Jezreel. As cartas diziam o seguinte: mandem avisar que vai haver um dia de jejum. Reúnam todo o povo e ponham Nabote no lugar de honra. Ponham sentados na frente dele 2 homens de mau caráter para acusarem Nabote de ter amaldiçoado a Deus e ao rei. Depois levem Nabote para fora da cidade e o matem a pedradas. As autoridades e os líderes de Jezreel fizeram o que Jezabel havia ordenado. Eles mandaram avisar que ia haver um dia de jejum, reuniram o povo e puseram Nabote no lugar de honra. Então, diante do povo, os 2 homens de mau caráter acusaram Nabote de haver amaldiçoado a Deus e ao rei. E assim ele foi levado para fora da cidade e morto a pedradas. Depois mandaram dizer a Jezabel: Nabote foi morto a pedradas. Logo que Jezabel recebeu o recado, disse a Acabe: Nabote morreu. Agora vá e tome posse da plantação de uvas que ele não quis vender a você. Logo que soube que Nabote estava morto, Acabe foi até a plantação de uvas e tomou posse dela. Agora vamos terminar a nossa leitura rápida no livro de 2 de Reis, no capítulo 3, do verso 33 ao verso 35. 2 de Reis, capítulo 9, 33 e 35. Diz assim a palavra do Senhor. E Jeú lhes disse: Joguem essa mulher daí. Eles a jogaram e o sangue dela respingou a parede e os cavalos. Jeú passou por cima dela com os cavalos e o carro, e entrou no palácio, e depois que comeu e bebeu, disse: Peguem aquela maldita e a sepultem.
Afinal de contas, ela é filha de um rei. Mas os homens que caíram para sepultar só encontraram a caveira e os ossos das mãos e pés. Das mãos e pés. Termina aqui o verso 35. Meus irmãos, Jezabel, ela foi uma rainha vingativa e manipuladora que induziu o rei Acabe a cometer diversos males em Israel. Ela induziu o rei Acabe a cometer diversos males. Diversos males. Portanto, meus irmãos, de tudo que nós lemos aqui a respeito de Jezabel, o que trago de mensagem aqui hoje de lição é a seguinte, meus irmãos. A humildade, ela precede a honra. A humildade, ela precede a honra. Vamos ouvir a palavra de Deus novamente em Provérbios, no capítulo 18 e o versículo 12. Vamos ouvir Provérbios, capítulo 18 e o verso 12. Nos diz assim a palavra de Deus. A pessoa orgulhosa está a caminho da desgraça, mas a humildade é respeitada. Palavra do Senhor. A pessoa orgulhosa está a caminho da desgraça, mas a humildade é respeitosa. É respeitosa. Meus irmãos, minhas irmãs, a prepotência e a arrogância de Jezabel ensinam que a maldade tem e terá sempre as suas consequências. Será castigada por Deus. Meus irmãos, busque conhecer a bondade e a misericórdia de Deus por meio da sua palavra, que é Cristo Jesus. Busque conhecer a misericórdia. Busque conhecer a bondade de Deus por meio da sua palavra. Meus irmãos, meus amigos, terminamos aqui com o nosso tema, terminamos aqui com a segunda parte deste tema, que é desvirtudes e maus exemplos. Este é o capítulo final desta segunda parte, capítulo final deste grande tema que falamos durante o mês de julho e durante este mês de agosto. No entanto, no domingo, dia 30 de agosto, pelas 19 horas, na nossa página do Facebook Somente Jesus, nós teremos a conclusão deste tema. Nós teremos a conclusão deste tema e nesta nossa live no Facebook, pelas 19 horas, nós iremos falar de tudo o que aprendemos durante estes 2 meses. Nós iremos fazer um resumo, iremos também concluir este grande tema, Mulheres da Bíblia, o que podemos aprender com elas. Por isso, portanto, meus irmãos, meus amigos, a vocês que nos acompanharam durante estes 2 meses que falamos sobre este tema, esses 2 meses de aprendizagem, então convido que se façam presente, que venham em massa, domingo, dia 30 de agosto, na nossa página do Facebook Somente Jesus, teremos então a nossa live pelas 19 horas, onde iremos concluir este tema. Por isso, meus irmãos, eu agradeço do fundo do coração que todos se façam presente
Venham, apareçam em massa e vamos aprender, vamos continuar incessantemente buscar Deus nas nossas vidas. Graça e paz do nosso bom Deus e de Cristo Jesus seja com todos vocês, hoje, sempre e para sempre. Muito obrigado por me acompanhar até aqui e que Deus seja louvado. Amém.